Falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele segue internado na UTI do hospital lá em Brasília e ontem ele fez questão de divulgar um vídeo mostrando o momento em que uma oficial da Justiça chega lá no quarto dele, da UTI, e fala: por favor, assina aqui, estamos abrindo um processo penal contra o senhor por tentativa de golpe em 2022. Vamos ouvir aí o vídeo que Bolsonaro divulgou. Ele ficou muito indignado, disse que é um absurdo entrarem numa sala da UTI para trazer uma intimação da Justiça para ele. Vamos assistir aí um pedaço. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não, o Supremo Federal. Quem é a pessoa do Supremo mandou a senhora para cá? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. O relator, por favor, qual é o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui no... Não, por favor, leia o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Então, a ministra Alexandre de Moraes deu a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Eu falei para ele que esse mandado fez pedido dia 11 de dezembro, de abril. Aí dia 12, o senhor não estava aqui, esse mandado está parado desde o dia 11. Não tem nada a ver com isso, eu sabia. Tudo no Supremo é secreto. Então não justifica. Esse mandado aqui, ele não está em segredo de justiça. A pressão do senhor... Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Foi pego um tal de cartão de vacina. Que depois o PGF sugeriu e o Supremo arquivou. Eu não respondo mais nada por vacina. E a origem disso tudo é o inquérito do cartão de vacina. Tudo tinha que ser anulado daí para frente. Por menos de 1% disso, anularam a Nova Jato. O que o seu relator quer? Ele quer me prender. Ele quer me condenar. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso que ele quer? Acho que ninguém tem dúvida. Então o que acontece? A senhora não tem culpa de nada, por favor, me desculpe, se eu estou exaltado, me desculpe. Mas o que está em jogo não sou eu. O que está em jogo é o futuro do meu país. Eu apenas estou um obstáculo entre eu e o país. Desculpa, a senhora não tem culpa de nada, está cumprindo ordem aqui, mas não é o caso da senhora, por favor. O pessoal lá dos tribunais do Rio também cumpriu a missão, botar os judeus na Câmara de Gás. Todos pagaram seu preço um dia. Não vai ser diferente no Brasil que está acontecendo aqui. Impressionante a expressão dela, inclusive, né? Chama atenção exatamente isso. Aliás, o Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça Federal e a Associação Nacional União dos Oficiais de Justiça do Brasil divulgaram uma nota e vieram a público a esclarecer os fatos envolvendo o cumprimento dessa ordem judicial por essa plantonista do Supremo Tribunal Federal, a oficiala, né, que aconteceu ontem. E a servidora, diz aqui na nota, no exercício regular de suas funções, recebeu de um ministro do Supremo essa determinação para dar imediato cumprimento ao mandato em citação. Né? E é o dever dela constitucional e funcional. E ela agiu com total observância da legalidade, estrito rigor técnico e absoluta imparcialidade, é o que diz a nota. Né? E aí diz aqui a nota enviada pelo sindicato, abre aspas, entendemos que decisões judiciais podem causar desconforto ou insatisfação às partes envolvidas, o que é natural no curso de processo judicial. Contudo, a manifestação da inconformidade deve ocorrer por meio de instrumentos legais e não através de práticas que atentam contra a dignidade dos agentes públicos no cumprimento do seu dever. E aí a nota diz mais: repudiamos de forma veemente a filmagem indevida e não autorizada e a divulgação sensacionalista e não consentida da atuação da oficiala de justiça, conduta
que não apenas viola a sua intimidade e honra funcional, como também busca distorcer os fatos e comprometer sua imagem perante a sociedade. Ressaltamos que tal prática tem se tornado recorrente por parte de algumas autoridades, configurando abuso que ultrapassa os limites do direito da crítica ou manifestação, ferindo a integridade dos profissionais de justiça que atuam com isenção e em estrita obediência às determinações judiciais. E aqui diz que o sindicato e a união de oficiais vão prestar todo o apoio necessário a ela, a essa funcionária, que era plantonista do STF nesse dia, e vão adotar as medidas cabíveis para a responsabilização de atos que visem constranger ou intimidar oficiais de justiça no exercício de sua função pública. Vamos lá, Sakamoto, começando com você, tem 2 pontos aí. Primeiro, a exposição, né, dessa profissional, dessa servidora pública, que como a gente viu aqui, os sindicatos vão entrar, pelo jeito aqui, com alguma ação, né, falando que foi um abuso aí. E por outro lado, o fato realmente de ele estar numa UTI, quer dizer, tudo bem entregar uma intimação numa UTI? Essa reclamação de Bolsonaro faz algum sentido? Fabiola, olha, antes de mais nada, vamos para o nosso disclaimer importante, porque sabe como é que tá cheio de gente mal intencionada por aí. Primeiro, a gente deseja pronta recuperação ao presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque não se faz discussão política em cima da vida e da morte das pessoas. Então, é importante esse disclaimer. Quem acha que a outra pessoa, que é da qual a gente discorda, tem que morrer, essa pessoa tem que ser retirada do debate público. Né? O pessoal que está nos acompanhando, que acha que o Lula ou que o Bolsonaro tem que morrer, vai fazer outra coisa da vida, entendeu? Tipo, não, pelo amor de Deus, não discute política, não, pelo amor de Deus. Né? Então, a gente espera, até porque o presidente Bolsonaro tem contas a pagar com a justiça e precisa estar bem de saúde para isso. Né? Dito isso, né, olha, Fabiola, essa cena, na verdade, é uma das cenas mais constrangedoras que eu vi nos últimos tempos. Né? E olha que o Brasil ele é muito bom em produzir cenas constrangedoras, né? Para bater no Moraes, o Bolsonaro faz o quê? Desconta a raiva numa trabalhadora da justiça. Para bater no Moraes, Bolsonaro humilha uma trabalhadora da justiça. A moça estava lá, né, a trabalhadora, para entregar. Ela não é. Então, ela serviu para um palco, para uma coisa, claramente para o Bolsonaro montar. O Bolsonaro monta em cima dela, dá um ataque, começa a gritar em determinado momento, sabe? É uma situação constrangedora. Gente, é uma trabalhadora. Ela está cumprindo uma decisão judicial. Pelo amor de Deus. Sabe? Quer reclamar? Faz um vídeo, tipo, grava, reclama, olha, recebi intimação, etc. Mas ela usou a figura dela, ela está claramente constrangida, ele constrange ela, sabe? Nisso, grita, dá uns sustos, etc. É uma situação extremamente que eu não desejo a nenhum trabalhador. Agora, vindo de uma pessoa que passou 4 anos sem dar um aumento real no salário mínimo, é também compreensível esse nível de maus tratos com os trabalhadores. Dito isso, né, ou seja, não é que é incompreensível, ele usa essa trabalhadora dentro desse showzinho que ele quer dar. E aí tem esse segundo ponto, Fabiola, que eu acho que é importante. Gente, se o presidente Jair Bolsonaro tivesse numa situação acamado, grave, numa situação grave, uma situação que ele não pudesse participar de live, receber equipe de filmagem de emissora de TV, receber aliado político para discutir texto da anistia, receber o presidente do seu partido, receber visitas aqui e acolá, se ele estivesse numa situação em que ele estava mal, ele não ia ser, eu duvido dó que ele ia receber essa intimação. Mas o que acontece? O Bolsonaro provou de que está convalescente, mas ele está bem para receber uma intimação e assinar. A oficial de justiça falou, o senhor está desde o dia 11, do dia 11 ele não estava internado. Então, o que acontece? Quer dizer, não tinha sido operado, né? Então, o que acontece? No meio disso tudo, o que o Bolsonaro fez foi, nos últimos dias, o Bolsonaro deu provas de que ele estava bem para receber a intimação, né? Ele deu vários sinais de participação na vida pública. Se o Bolsonaro tivesse resguardado a sua vida particular e o STF tivesse mandado entregar a intimação, ia ser um absurdo completo. Você fala assim, gente, segura essa intimação, pelo amor de Deus, deixa o homem resolver a vida dele primeiro.
Pelo amor de Deus. Mas a partir do momento que ele faz live, sabe, participa, grava vídeo, recebe gente, recebe TV, recebe isso, recebe aquilo, dá entrevista, participa, faz comercial de capacete, faz todas essas coisas, chega um ponto e fala assim, então tá, ele tá bem para assinar. Se ele tá bem para fazer, se ele tá bem para assinar. Então, juro, qualquer coisa fora isso é manipulação dos seguidores, do debate público, ou seja, de manhã o presidente está bem para fazer parte da política e de tarde ele está mal e ele não pode assinar uma intimação judicial. Faça-me o favor.